Então tá. Quem, né? Pensa aí, quem na Bíblia você se identifica? Você fala assim, puxa vida, eu me pareço com Jezabel. Não, Jezabel não pode, tá, irmão? Quem que você se identifica na Bíblia? Eu vou falar sobre eles daqui a pouco, esses dois meninos aí. Quem que você se identifica na Bíblia? Hoje a gente vai falar um homem semelhante a nós. Você pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Vamos ler do versículo 17 e 18. Vamos orar? Pai Santo, quero agradecer ao Senhor por cada canção. Agradecer ao Senhor por cada pessoa que está aqui, aquelas que estão em casa, que vão assistir o culto. Eu peço a tua bênção, o teu entendimento por tudo que a gente vai ler, vai conversar aqui sobre a tua palavra. E a tua palavra é viva, verdadeira, e ela transforma. Então eu clamo mesmo, Deus, que nesse momento a gente possa ter reverência em ler a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? São 2 versículos, eu vou pedir para você ficar de pé, a gente vai ler, depois você pode sentar, tá bom? Vou ficar de pé, sair um pouco da mesmice, né? Diz assim, Tiago, capítulo 5, 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Eu não pedi para fazer isso, mas ficou bom. Ficou bom demais. Ficou bom demais, né? Até descansou um pouco a minha voz, que eu vou ter que usar hoje. Então, nós estamos no final do livro de Tiago e a gente já aprendeu que Tiago é como um irmão mais velho. Ele começa a ensinar coisas práticas sobre a igreja do Senhor, né? E vem falando sobre várias situações que aquela igreja, aquele povo estava passando e muito semelhante ao que a gente passa também. Tribulação, luta contra o pecado, como as palavras, busca por sabedoria de Deus. Ele faz várias comparações e no final ele fala sobre oração, né? Então, a ênfase dele no final é sobre oração, né? Então ele fala sobre quando está alguém sofrendo, faça orações, né? Existe uma comunhão entre nós e Deus quando a gente ora, né? Falando sobre oração, diz que foi feita uma pesquisa sobre quanto tempo, né, em média, o cristão ora. E diz que foi calculado de 5 a 10 minutos por dia. Tem pessoas que oram por horas, tá? Mas quanto tempo você ora? Você ora, o tempo que você ora é mais do que o tempo que você assiste televisão? O tempo que você ora é mais do que o tempo que você lê a Bíblia ou não? Mas a ler a Bíblia e a oração é importante, mas espero que você tenha lido a Bíblia também. Mas 5 a 10 minutos não é pouco? Nem para conversar com o Pai? Então, a questão de oração é essencial para o crescimento espiritual nosso e para o crescimento da igreja. Então, por isso que Tiago está falando, dando ênfase para isso. Então, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Aí ele fala assim sobre, está alguém doente? Chama os presbíteros e orem, né? Depois ele fala sobre a questão da restauração espiritual com Deus. Está alguém em pecado? Confesse os pecados. E vem falando sobre isso. Sobre restauração e comunhão da igreja, primeiro com Deus, depois como irmãos, né? E ele fala para a gente orar com fé. Ore com fé.
E fala também uma coisa muito importante: muito pode em sua eficácia a oração do justo. E justo na Bíblia é que você foi justificado por Deus. Você foi perdoado, você foi restaurado por Ele. Então você pode chegar na presença do Senhor, né, e clamar, né? Então, essa ênfase de oração é muito importante. E agora ele dá um exemplo de um homem de oração, de um homem de Deus. O exemplo de oração que ele usa é Elias. Elias era um homem semelhante a nós. Quando ele fala de Elias, para esse público, tá? Esse público não era um público assim que... A quem foi Elias? Não sei se você já leu, né? Elias está relatado lá em 1 Reis, capítulo 17, até 2 Reis, capítulo 2, fala sobre a história, toda a história de Elias. E o povo, que era particularmente judeu e alguns gentios, eles buscavam conhecer profundamente a palavra, a Bíblia, né? Então, quando ele fala de Elias, essas pessoas conheciam Elias. Não era só um conhecimento superficial, eu ouvi falar de um profeta e tal. Não, eles conheciam a vida de Elias. E quando ele fala sobre Elias, as pessoas falam: nossa, mas ele quer me comparar com Elias? Seria como se eu falasse para você assim: Paulo era um homem semelhante a nós. Você vai, mas viu, comparar com Paulo? Né? Um homem que praticamente pregou para os gentios, plantou igreja com tanta, né? Então, quando ele fala sobre isso, sobre semelhança, aquelas pessoas já levaram um impacto grande sobre o que ele estava falando, né? Um homem semelhante a nós, um homem justo. E aí eu fico pensando sobre a questão de semelhança, né? Eu tenho 2 sobrinhos netos, né? É ruim falar sobrinho neto, porque a gente já está bem velho, né? Mas eles estão aí, o Luca e o Arthur. Eu acho interessante que quando eles nasceram, não são gêmeos idênticos, não. É univitelinos que fala. Eles são diferentes, né? Mas eles são muito parecidos. Não sei se você consegue diferenciar um ou outro, né? Antigamente se fala assim: olha o cabelinho, o cabelo mais espetado não sei se é o Luca ou o Mateus. Eu sou pior porque eu confundo os nomes também, entendeu? Eu identifico hoje os dois, mas eu misturo os nomes. Então, esquece eu. Mas os outros aí conhecem bem. Se eu tiver dúvida, pergunta para a Lu e para o Thales, eles sabem bem sobre os dois, né? Teve um dia que eu falei assim: agora eu estou conhecendo pelo cabelo, eles cortaram o cabelo das crianças. Aí eu me perdi totalmente, né? Mas eles são bem parecidos, né? Semelhantes fisicamente um com o outro. Eles são criados com muito carinho e amor pelos mesmos pais, que são tementes a Deus. O Thales e a Lu criam muito, né, na disciplina da palavra. Eu acho muito bacana a criação deles, né? Mas quando a gente começa a pensar nesses 2 meninos, né, com carinho e amor que eles são criados, eles têm personalidade diferente. Até se eles fossem gêmeos idênticos, eles têm personalidade diferente, né? Até hoje, agora, eles parece com uma mania de super-herói, né? Um é o Homem-Aranha e o outro é o Hulk. A gente já vê que é diferente, é o Hulk, né? O Homem-Aranha, né? Então, eles começam a mostrar a personalidade, e os pais, as pessoas que convivem com eles, começam a olhar e identificar não só aparência diferente, mas também personalidade diferente, né? 2 pecadorzinhos que a gente ama demais, né? E se você perguntar para a Lu e para o Thales, qual deles você ama mais? Não é uma pergunta absurda isso? Para o pai, né? Não é absurdo quando a gente olha para a Bíblia, né? Lá na Bíblia, no Antigo Testamento, nasceu 2 gêmeos também, Esaú e Jacó. Eles eram bem diferentes. Esaú era peludo e Jacó não, né? Um era meio ruivo e outro não era ruivo. Então, a diferença dos 2 era muito grande, mas os pais, né? Isaac, ele era mais apegado a Esaú, e Rebeca era mais apegada a Jacó.
E criaram, assim, com essa preferência. Isso causou um grande problema. Mas no caso do Lucas e do Mateus, não. Eles são criados com o mesmo amor, né? Só que agora eles estão numa fase de conhecimento, eles conhecem os pais. Criança é muito astuta, eles começam a olhar para os pais, né? E eles começam a pegar os defeitos dos pais. Porque os pais também têm defeitos, têm problemas. E eles sabem fazer manha, fazer birra, né? Já começa um brigar com o outro. A gente percebe, mas são semelhantes e têm as suas diferenças, né? Então, quando a gente começa a conhecer com intimidade, a gente começa a perceber várias coisas sobre os dois, né? E quando Tiago fala sobre Elias, é um homem semelhante a nós, e se você vê sobre a vida de Elias, e você começa a conhecer a vida de Elias, você vai vendo uma característica de Elias, né, que coisas boas e coisas ruins. Mas quando as pessoas ouviram falar de Elias, o que eles pensam? É o herói da fé. Esse povo fala, nossa, mas Elias, será que Elias é semelhante a mim? Será que eu posso me identificar com Elias de alguma forma, né? A história de Elias, que é contada em 1 Reis, fala que era um tesbita, morador de Gileade, uma pequena cidade, né? E Elias, convivendo com o povo de Israel, na época de um rei chamado Acabe, de uma rainha chamada Jezabel, ele começa a perceber o que todo mundo percebia. Um rei profundamente idólatra, né? Casou com uma mulher que era idólatra, e essa visão, né, desse rei, e fazendo tanta maldade, e afrontando ao Deus de Israel, adorando aos outros deuses, incomoda muito Elias. E aí que está uma característica interessante de Elias, que a gente precisa pensar. Você se incomoda com o pecado que está à sua volta? Lembra quando Paulo está na Grécia, em Atenas, e ele começa a olhar aquelas várias divindades, aquilo incomoda muito ele. E ele vai na sinagoga e fala, vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Não é possível, vocês não estão percebendo toda essa idolatria, toda essa maldade. E Elias, ele tem essa visão de afronta a Deus, né? Então tem algumas passagens de Elias que eu vou estar passando superficialmente, depois você se aprofunda mais estudando mais a vida de Elias. Primeiro Deus fala para Elias, porque ele é indignado com essa maldade, Deus fala assim, olha, Elias, vá até Acabe, o rei, e fala para ele, manda uma mensagem para ele. Não vai chover por um tempo, nem orvalho terá na terra. E ele sai, vai e fala para Acabe, ó Acabe, não vai chover, não vai ter orvalho, vai ficar um tempo sem chover por causa do pecado, por causa da maldade, por causa da desobediência a Deus, né? E aqui, Tiago fala que por 3 anos e 6 meses não choveu. Agora você imagina assim, Acabe está lá e fala, esse cara falou que não vai chover, não deu nem a mínima para aquele profeta, para ele era um qualquer. Mas passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, e Acabe começa a perceber que a chuva não vem. O povo de Israel passa a perceber que a chuva não vem. Aí aquilo que aquele profeta falou passa a ter um pouco de sentido. E eles começam a ficar incomodados. E aí Acabe manda procurar por Elias por todo lugar. Deus fala para Elias, Elias, vai para um lugar, né, chamado Querite, onde tem uma fonte de água, e você vai ficar escondido ali. Você vai morar ali por um tempo, bebendo daquela fonte de água, e não se preocupa com o alimento. Eu vou te mandar corvos com carne e tal, e vão levar para você se alimentar. E assim foi feito. E ele ficou um tempo ali escondido, comendo e bebendo ali naquele momento, até que aquela fonte de água pura, por causa de não chover, acabou. E aí Deus fala para Elias, Elias, agora você vai para um lugar
por uma casa de uma viúva, que eu preparei o coração dela para ela receber você, né? Uma viúva gentia, em Serepta. Ela tem um filho, aí Elias vai. E eu fico pensando também nessa mulher, nessa viúva. Será que nós somos semelhantes a essa viúva? Se chega um homem na sua casa, você só tem um pão, você tem o seu filho, só tem um pão e um café ali com leite, só para alimentar você e seu filho, e uma pessoa chega para dizer, eu quero alguma coisa para comer. E ela identifica ele como um homem de Deus, e ela fala para ele assim, olha, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu ia fazer um bolo para mim e meu filho, e a gente ia comer, e aí a gente ia morrer. Esse era o pensamento dela, não tem mais esperança para a minha vida, não tem mais comida, não tem mais água em lugar nenhum, o cereal que a gente planta não vai crescer porque não tem chuva, é só isso que eu tenho. Então aquela mulher, ela pega aquilo que ela tem, faz um bolo e leva para ele comer. Será que nós temos essa fé dessa mulher? Essa mulher faz isso. Tudo na Bíblia e todos os exemplos e modelos na Bíblia confronta muito com o que nós somos, o que nós fazemos. E é isso que Tiago está querendo. Pensa sobre Elias. Quem foi? E aí Elias fica ali, aquela mulher o alimenta e ele começa fala para ela, nunca na sua botija vai faltar azeite, nem farinha vai faltar. Enquanto ele está ali, e enquanto não chover, aquela mulher tem farinha e azeite para fazer bolo e para comer e para não morrer. Então a vida e a vinda de Elias trouxe vida àquela mulher, como Deus traz vida para a nossa vida, né? Mas aí, morando com aquela mulher, o filho dessa viúva morre. E aí ela fala assim, mas o senhor veio aqui para trazer o meu pecado à tona? Para me perder o meu filho? Aí Elias vai, pega o menino, coloca sobre a cama e ora sobre aquele menino e aquele menino ressuscita. Você é semelhante a Elias. E esse povo fica pensando sobre todas essas questões. Nossa, E essa mulher fala para Elias assim, nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus. E que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Nisto eu conheço que agora você é homem de Deus. E ela olha para aquele Elias e quando a gente está obedecendo a Deus, Deus começa a se revelar de uma forma tão grandiosa para nós. Cada obediência nossa a Deus faz com que a gente aumente a comunhão com Ele. E isso foi muito importante para a mulher, mas muito importante também para Elias. Jesus cita essa mulher. Ele fala assim, Elias não foi para uma viúva de Israel, ele foi para uma viúva gentia. E ali ele foi acolhido. Jesus exalta, né, a fé dessa mulher. Depois disso, Elias sai e aí ele vai desafiar os profetas de Baal, né, que eram os profetas em que Jezabel tinha alta conta. E ele desafia e ele vence. Ele ora para que chova, né, depois disso, e aí vem aquela parte da música. Eu vejo uma pequena nuvem. Ele fala para o menino, vai e olha para o céu. Aí o menino fala assim, não tem nada. Aí vai de novo. De repente o menino fala assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Aí Elias fala assim, eu vou falar para Acabe para ele descer e correr porque vai chover, né? Por fé. Então, ele derrota os profetas de Baal, ele ora por chuva e chuva vem. E aí eu acho que vem uma cena que aí nós somos identificados muito com Elias. Muito semelhante. E é isso que talvez aquele sofrimento daquele povo, perseguição, né? Que Tiago está escrevendo para um povo perseguido, um povo sofrido. E eu acho que a gente identifica muito com Elias no momento em que acontece esse maior milagre, né? Do fogo do céu descer e consumir. Elias entra em depressão.
Você já conheceu uma pessoa com depressão? Você já teve depressão? É uma coisa que abate tanto a gente. A gente fica numa situação tão que parece que ninguém consegue entender aquela situação que nós estamos vivendo. E Deus olha para Elias fala, Senhor, né? Porque a Jezabel fala assim, fala para ele que eu vou matar ele não vai viver mais um dia. E aí ele vê todo o milagre, tudo aquilo que Deus fez, e ele vê que o povo, ele não consegue enxergar que o povo tem temor a Deus. Parece que ele está sozinho adorando a Deus. Então ele fica depressivo, e aí ele começa a caminhar, e Deus senta ele numa pedra, dá aguinha fresquinha para ele, faz um pão para ele, né? Dá para ele, ele come, aí ele caminha mais um tempo, e Deus faz isso de novo. Nesse momento, eu acho que a gente se identifica muito, nós somos muito semelhantes a Elias, o momento que a gente se abate, o momento que a gente se entristece, o momento que a gente não vê solução para nada. Aí Deus fala para Elias, eu vou te mostrar algo que você não está vendo. E Tiago está querendo que essas pessoas enxerguem algo que eles não estão vendo. Esperança no Senhor. Amém? Aí Deus fala assim, eu vou te mostrar uma pessoa, que é Eliseu, que vai ser seu discípulo, que vai te acompanhar, que vai te servir. Eu vou te mostrar que tem um povo meu que não se dobrou a Baal, que ainda me adora. Eu vou te mostrar alguém que vai suceder o rei, que é uma pessoa que me teme. Ele abre os olhos de Elias. E eu acho que é muito isso que Tiago está querendo, abrir os olhos daquele povo. Abre os olhos. Vocês são semelhantes a Elias. Vejam isso. O final da vida de Elias, ele sobe aos céus em carruagens de fogo. E isso, às vezes, se você for só ver os feitos que Deus realizou por meio de Elias, a gente fica, nossa, eu não sou semelhante a ele nunca. Né? Depois ele fala assim, ele é semelhante a nós e ele é sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Medo, dúvida, né? Todos nós temos, né? Às vezes a gente passa por um momento de depressão, um mais severo, outros mais a menos. Nós desanimamos, né? Tudo isso a gente acompanha, se você olhar mais próximo da vida de Elias, né, você percebe algumas dessas circunstâncias. Mas também a gente pode ver em Elias coragem, força, temor a Deus, né, sensibilidade para ouvir Deus. Isso é que Tiago está querendo que aquelas pessoas vejam. Elias foi um homem que tinha um monte de problema, perseguição, né? Morou sozinho por muito tempo porque ele estava junto com Deus. Sofreu junto com uma viúva, morou naquela casa pobre ali. Mas ele venceu por quê? Porque ele creu no Senhor, ele teve fé no Senhor. Né? Então, como que Elias é semelhante a nós? Primeiro, que Elias tinha o mesmo Deus que nós cremos. Não sei se você crê, mas eu creio nesse Deus. Eu nasci de novo pela fé nesse Deus. E o mesmo Deus de Elias é o Deus que eu sirvo hoje. Ele é um Deus todo-poderoso, soberano, que cuida de nós e que não está alheio ao nosso sofrimento. Quando Tiago fala isso, ele fala, vocês não oram com a perspectiva de Elias? Ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu, porque ele orou segundo a vontade de Deus. Ele tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus. Será que a nossa oração, a minha oração e a sua oração, é segundo a vontade de Deus? Dura ou não? Será que eu oro? Eu dobro meus joelhos diante de um Deus que eu sei que é todo poderoso, né? Elias, ele era justo porque ele caminhava justificado por Deus. Filipenses 1:11 fala assim,
cheios do fruto de justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós, como cristãos, temos que caminhar cheios do fruto de justiça, a justiça que vem de Deus. Assim como Deus amou Elias, Ele nos ama. Lembra que eu falei do Luca e do Arthur? Os pais os amam da mesma forma. Né? Eles olham com zelo pelos dois, mas os dois são diferentes. Não sei qual dos dois vai buscar mais o colo da mãe e o colo do pai. Não sei. Né? Mas quando eles forem, os dois vão abraçar e vão mostrar o amor que eles têm por eles. Eles vão corrigir os dois para que eles entendam que existe algo maior. Eles vão revelar para os dois e vão pregar para os dois o Evangelho para que eles conheçam ao Deus que eles servem. Né? Por amor eles vão fazer isso. A diferença dos dois, às vezes, é o quanto que eles se aproximam dos pais para receber o carinho, para receber o ensino. Né? Assim como a diferença de Elias para nós, para mim e para você, muitas vezes, é o quanto que Elias amava a Deus. Nós amamos diferente. Alguns amam mais a Deus do que outros. Quando a gente ama a Deus, porque nós somos falhos no amor, entende? Mas quando a gente ama a Deus e a gente se aproxima de Deus, uma reação que nós temos naturalmente, a que Elias teve, é de abominar o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então, se eu amo a Deus, eu luto contra o pecado. Eu sofro com o pecado. O pecado me incomoda e tem que me incomodar. E essa é a semelhança que eu devo ter de Elias. Abominar o pecado, de amar a Deus, de confiar em Deus, de caminhar com Deus. Independente das circunstâncias que a vida vai me levar, eu tenho que caminhar com Deus. Né? A Bíblia fala que Jesus, aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amar a justiça. Né? Então, nós entendemos, né? Elias, ele olhava o Messias que vinha, né? Nós olhamos o Messias que veio. Elias olhava aquele restaurador, né? Lá na frente. Nós olhamos ele como alguém que já veio, já nos restaurou, já nos regenerou, né? Pela graça, por meio da fé, né? Então, Tiago, ele fala para aquele povo assim, olha, vocês têm que se animar e têm que entender que a oração... Não foi eu. O mesmo barulho do meu. Eu desliguei aqui, será que é? Né? Sujeito aos mesmos sentimentos, né? Então, Elias, ele era uma pessoa que começou a caminhar, né, com adoração a Deus. Ele adorava a Deus, né? Ele se alegrava na presença de Deus, ele tinha compaixão também, né? Era um pecador remido, transformado, amado por Deus, fazia parte da família de Deus, né? Então, quando a gente olha o exemplo de Elias, era um homem como nós, mas um homem que tinha um relacionamento com Deus que nós precisamos copiar. Que nós temos que procurar ter semelhança com esse comportamento dele. De um temor, de uma reverência, de um caminhar com Deus. E mesmo quando a gente estiver passando por um momento difícil, né? Saber que Deus está ali presente, cuidando. Essa era a questão. Era isso que Tiago queria que esse povo enxergasse. Nenhum dos profetas teve uma vida fácil. Nenhum deles. Mas o caminhar deles com Deus fazia toda a diferença na vida deles. E pode fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. O caminhar com Deus. Finalizando o livro, ele queria dar uma esperança para essas pessoas. E ele fala, então ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu.
E orou de novo, né? E o céu deu chuva. Ali tem aquela passagem, né, que ele começa, ele está com uma pessoa que está do lado dele, um moço, e ele fala assim, dá uma olhada, vê se tem chuva. Ah, não tem nada no céu. Ah, não tem nada no céu e tal. Aí aquela pequena nuvem, ele fala, vem chuva. Aí ele vai e fala para o rei, desce que chuva vem, né? E choveu. Elias era um homem especial? Não. Ele tinha um Deus todo-poderoso em que ele convivia, confiava e que respondia a oração dele. Por quê? Porque era o próprio Deus que falava para ele, faça isso, faça aquilo, e ele obedecia a Deus. Comunhão íntima com Deus. Se você quiser resultados diferentes na sua vida, caminhe com Deus na confiança de que Ele pode fazer todas as coisas. Confie em Deus, não desanime diante dos problemas. Confie em Deus, obedeça a Deus, sempre. É esse exemplo que Tiago está querendo que aquelas pessoas olhem, né? Não por super-herói Elias, mas para o homem Elias, que tinha um Deus todo-poderoso, que caminhava com esse Deus, em intimidade. O quanto que você ama a Deus, o quanto que você busca a Deus, o quanto que você ora a Deus. Isso você pode responder. Quanto você depende de Deus. Quanto que as suas decisões são tomadas segundo a vontade de Deus com alegria. Que preço você está disposto a pagar por seguir esse Deus tão maravilhoso? Nenhum cristão que caminhou com Deus teve facilidade na vida. Nenhum cristão que resolveu caminhar com Deus teve facilidade. Por quê? Porque seguir a Cristo tem um preço. Por isso que ele fala assim, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e venha após mim. Porque quando você vive num mundo de pecado e você decide seguir um Deus santo, né, a luz incomoda as trevas. Assim é. Tá? Assim é. Mas não tem nada mais maravilhoso e maior alegria do que estar seguindo esse Deus. Quando eu falei de Paulo, a gente fala aqui sobre Elias, eu poderia colocar sobre a vida de Paulo, dá uma olhada no que ele escreve, né? Apedrejado, né? Preso. Muitas das cartas de Paulo eram escritas na prisão, né? A carta de Filipenses, que é uma carta da alegria, né? Alegrai-vos no Senhor, né? Estava na prisão, incentivando uma igreja a se alegrar no caminho do Senhor, né? Ele fala sobre oração, sobre dificuldade, mas ele fala, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Assim é, né? Então, a vida cristã é uma vida que a gente tem que caminhar com fé e orar com fé. E segundo o propósito de Deus, a oração é atendida, né? E ele fala assim, ó, e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos, né? Qual o fruto que está sendo germinado através da chuva de bênçãos que Deus tem derrubado na sua vida, né? Então, para a gente concluir, a gente, como Elias, a gente pode viver na presença de Deus, né? E orar como ele orou. Caminhar com Deus. Às vezes esse dia uma pessoa colocou para mim assim, pastor, como que a gente pode saber a vontade de Deus? Né? Eu falei assim, é mais fácil a gente... A grande problema nosso não é saber a vontade de Deus, é obedecer a Deus na vontade dele. E se você quiser conhecer mais a vontade de Deus, obedeça nas pequenas coisas que você sabe e tem consciência de que é a vontade de Deus, né?
Amar a Ele sobre todas as coisas é a vontade dEle, nós temos que fazer. Amar o próximo como a nós mesmos, nós sabemos que é a vontade dEle, temos que fazer. Ter misericórdia, perdoar, é o que Ele quer que a gente faça. Não é verdade? Então, muitas vezes a nossa dúvida não é qual é a vontade de Deus, é como eu posso obedecer a Deus numa coisa tão difícil. Como eu posso chegar para o rei e falar, não vai chover. Agora uma coisa, como que eu posso falar para um rei pecador, idólatra, sem vergonha, com uma mulher sem vergonha e amar aquele rei? Porque o incômodo de Elias não é porque ele odiava aquele rei que desobedecia a Deus, não. É porque ele amava aquele rei. E ele queria ver aquele rei prostrado diante de Deus em obediência a Deus. O maior sofrimento dos profetas não é encarar o pecado do povo, não. O maior sentimento de sofrimento dos profetas é que eles amavam aquele povo e não queriam ver o destino que aquele povo estava indo por causa do pecado. O pecado nos faz separação entre nós e Deus. Ele destrói casamento, ele destrói vida, ele destrói família, destrói relacionamento. Mas Elias amava aquelas pessoas, como Paulo também amava o seu povo. Paulo chorava pelo povo dele, por causa do pecado que estava afastando eles do povo, mas o povo não consegue enxergar. Esse era o sofrimento. Assim como Elias, nós podemos ser semelhantes a ele, caminhando na dependência de Deus. Não na nossa dependência, não na nossa força, mas na dependência dele. Como Elias, nós podemos passar por desânimo, sofrimento, perseguição, Podemos passar por isso. Mas vencer todas essas coisas nele. Talvez ele não leve você para o céu de carruagem de fogo, Mas se for um carrinho de mão, tá bom, né? Deus cuida de cada um de nós na caminhada. Quando a gente caminha com Ele, Ele está cuidando. Ele está cuidando. E isso é tão bom para nós, Jesus fala que Ele nos deu vida e vida abundante. Amém? Vida abundante. Então, toda a questão é ser semelhante a Elias. Nos milagres, acho que é tranquilo, mas ser semelhante a Elias no sofrimento para obedecer a Deus, para nós é um pouco complicado. Então, Tiago, ele nos ensina, que eu falei, é um livro prático, Caminhar com Deus, obedecer a Deus, orar a Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus, Abraçar esse Deus e sentir-se abraçado por Ele, porque Ele ama você como amou Elias. E o que Ele quer para você é que Ele deu para Elias, Força na caminhada. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nessa manhã. Depois você pode perguntar para o Lu e para o Thales quem que é o Arthur e quem que é o Luca. Dá um abraço nesses meninos aí. Você está passando por alguma luta? Então coloca isso diante do Senhor. A primeira coisa que você deve fazer na sua vida é começar a obedecer a Deus. Começar a se indignar com o pecado. Começar a enxergar o que incomoda a Deus. Nós temos que começar a ter a sensibilidade de caminhar com Deus nos propósitos de Deus. Se você está sofrendo perseguição e está numa luta muito grande, eu queria que você colocasse isso diante de Deus e falasse: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu confio no Senhor. Me ajuda nessa caminhada. Me ajuda a superar esse momento difícil que eu estou passando. No Senhor eu tenho força.
Tudo posso naquele que me fortalece, né? Amém? Vamos ficar de pé, né? Vamos cantar uma canção, que é o Faz Chover, tá?